Começando, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? Estamos na parte 9. Vai demorar aí para as pessoas receberem notificação, com certeza. Então o jeito é a gente aguardar. Os que estão chegando agora, peço que tenham paciência, né? Para que os demais sejam notificados para acompanhar o estudo. Porque como a gente aí está usando, né, as redes sociais para levar esses ensinamentos, também dependemos que as próprias redes notifiquem as pessoas para assistir. Então, paciência a todos, né? Hoje nós vamos aí abordar, né, pessoal? Bom dia, circunspecta. Que nome é esse? Podia me explicar o que significa esse nick? Bom dia, Arrepiar. Bom dia, Miriam Santos. Graça e paz. E aí, Diego, Jonathan, sejam todos bem-vindos. Vocês estão acordados agora, mas isso... Isso é uma heresia, vocês... Como é que vocês acordam tão cedo, domingo dessas horas, 9h30 da manhã? Não é possível. Isso é uma heresia. Ah, é, Arrepiar? E tava vendo um vídeo meu, né? Vocês gostam de ver vídeo, hein? Ah, entendi. Entendi, circunspecta, entendi. Ah, não, velho. Tu tá trabalhando no domingo, rapaz. Live de manhãzinha, né, Arrepiar? É, vamos voltar, pessoal, ao nosso estudo, né? Tem muita coisa pra gente abordar. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Como é que tá o som? Tá bom aí? Não tá muito baixo não, meu microfone? Tudo certo, Cláudio? Cortador de batatas, cara. É cada um, cara. E aí, carreirinha, carreirinha. É só aqui na Twitch que a gente vai ver isso, né? Tudo bem então, pessoal? Eu vou assar uma carne hoje, sim. Mais tarde aí, porque hoje a gente tem que fazer também, né, algumas coisas aí. Muito conteúdo, pessoal. A gente parou, né, gente, ontem aqui, nessa questão do mal seria uma ilusão. Enfim, vários vídeos foram ontem, né? Muitos assuntos aí, né? Recapitulando aí, ó. Muita coisa aqui, ó. Muita coisa, né? E a gente, então, fez várias explicações, né? Aí é 5h30 da manhã. Onde é que você tá? JM Dark. Você tá no Canadá, cara? Você tá no... Estados Unidos. Imaginei. Então você está no país de primeiro mundo? Rapaz, o que você tá acordado às 5h30, meu irmão? Credo. Cedo, hein? Rapaz, e você sim vai assistir uma live cedo, hein? Bom dia, Berloco. Sejam bem-vindos, pessoal. Eita, rapaz, até esqueci de compartilhar. O link no Telegram. Seria interessante, né? Seria interessante. Eu acho que eu vou fazer isso, né, pessoal? Pegar o link da live aqui, rapidão.
Vamos ver onde é que vai abrir aqui esse. Aqui já tá aberto já meu Telegram. Beleza. Rapidão aqui então. Vou compartilhar o link. Seria bom compartilhar no Instagram também, né? Mas agora não tô com o celular aqui. E aí, João Gabriel, não perdeu nada. Recém começamos a live aí. Beleza? E aí, gente, esses assuntos são extremamente importantes porque envolvem a salvação. A salvação é a coisa mais importante que você pode ter e entender. Então é muito importante as pessoas compreender isso. Porque é o modo pelo qual o Criador trabalha, usa, faz para salvar, para perdoar, glorificar e tudo mais. Esses vídeos são no âmbito doutrinário, voltado ao ensino, para as pessoas compreenderem. Bom dia. Então, bom dia a todos. Vamos começar, né, pessoal? E os que demais forem chegando aí vão ter que ver essa live aí outra hora, né? Ou no YouTube daqui a algum tempo. Eu vou demorar ainda uns dias para upar tudo isso pro YouTube, tá? Bom dia, pivete. Cortador de batatas, pivete, circunspecta, o que mais? O que mais? Carreirinha, o que mais? Ripiar. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje vocês acordaram aí cedo, né? Geralmente domingo as pessoas acordam meio-dia. Não, nem tanto, né, pessoal? Bom dia, Lucas. Sejam todos bem-vindos aí. É que a Twitch, ela não aceita nicks, né? Nomes que já existam, né? Então as pessoas têm que criar novos nomes. Ah, é? Você mora em Portugal, é? Mas o hippie é legal, né? É o que? Vem de hippie. Aí bota o A no final, o A e o H no final do hebraico lá, pra ficar hip e ar. Vem de Lípia. Lípia? O que é Lípia? Doshin Ultraman. Ai, pessoal, só vocês pra me fazer rir essas horas. Ainda mais como é que eu tô com a minha garganta aqui estourada de ontem, pessoal, vocês não fazem ideia. Muito bom, Matheus. Você dorme 10 da noite, muito bom. Nossa, é 12h30 aí em Portugal já, é? Tá vendo? 3 horas de diferença. Então, Mike, é só você baixar no Google. Inclusive eu tenho que abrir aqui essa Bíblia, peraí. Aqui, ó, The Words. Você vai no Google, você consegue baixar inclusive os módulos, né? Não é reprise não, Matheus. Estamos ao vivo. Sim, trabalhar de madrugada faz muito mal à saúde. Faz muito mal à saúde, cara, trabalhar de madrugada. É terrível, eu já trabalhei, é horrível. Escolinha dominical, né? Ontem eu comecei a live cedo de manhã e não parei mais de fazer live. O Sucran me enviou um Telegram dizendo lá: você vai abrir uma igreja online, cara. E agora escolinha dominical virtual do Rômulo, né?
Não, não, tá tomando nada não. Ontem eu fiz live o dia inteiro aqui, meu irmão. De todos esses assuntos aqui, bíblicos aqui, ó, foi muita coisa. A gente tá em torno aí de um pouquinho mais de um terço do estudo. Falta muito estudo ainda. Nem sei que hora eu comecei a live ontem, 8, 9 da manhã, e fui parar às 7:30 da noite, acho. É muito complicado o cara falar direto. Vamos lá então, pessoal. Vamos ao estudo? Gente, é sempre bom recapitular isso aqui, quem já sabe, e quem não sabe é bom que preste muita atenção, né? Estamos falando aí dos assuntos das doutrinas salvíficas. E é um assunto bem importante, né? Como a gente viu nos vídeos passados, acontece que houve uma... Deixa eu só desmarcar aqui. Houve, né, há muitos séculos atrás, essa discussão aqui entre os remonstrantes, que eles quiseram levar esses pontos aqui para ser implementado na doutrinação da igreja da época. 150 teólogos discutiram por mais de um ano todo e chegaram à conclusão que não, eles estavam errados. Os pontos verdadeiros bíblicos são esses aqui. Ok? Por isso que a gente está abordando isso aqui. Então muitas pessoas não vão entender e vão chamar, isso aqui é 5 pontos do calvinismo, isso aqui é Satanás, isso aqui é diabólico, isso aqui é do diabo. Gente, isso aqui é simplesmente o que a Bíblia diz e o que a Bíblia ensina. Então as pessoas que dizem que isso aqui é do diabo estão, inclusive, blasfemando contra o Criador, né? Rejeitando a sã doutrina. E tem muitos por aí, né? Tem muitos que continuam acreditando nisso aqui, ó, que é heresia pura e distorção da verdade, tá? E é por isso que nós estamos tratando esses assuntos, porque é muito importante as pessoas compreenderem a verdade, ainda mais a verdade salvífica. Muitos hoje estão indo para o lago de fogo. Por quê? Porque estão querendo para si a glória da salvação. Estão acreditando em si e não no Criador. Então, reduzem o Criador a um necromante que tem que consultar o futuro para ver quem vai crer. Diz que o Messias morreu por todos, ou seja, não salvou ninguém, morreu por todos e não salvou ninguém. Derramou seu sangue em vão, ainda cabe ao ser humano aceitar, olha que absurdo. Que o ser humano pode resistir à vontade do Criador, olha que se isso não é uma blasfêmia. É dizer que o ser humano é mais poderoso que o Criador. E que depois de salvo você pode ainda perder a salvação, ou seja, salva de salva, salva de salva. Regenera, peca, perde a salvação. Regenera de novo, é salvo, peca, perde a salvação de novo. Ou seja, isso não tem nem base bíblica, tá, pessoal? Então é por isso que estamos abordando isso, porque é muito importante que as pessoas compreendam os pontos verdadeiros das doutrinas salvíficas. E não estamos aqui falando de calvinismo e nem arminianismo. Estamos falando aqui da salvação. Ponto final. O que a Bíblia ensina sobre a salvação, e é isso. Então vamos lá, gente. A gente já abordou aqui os primeiros pontos, muita coisa interessante, e agora a gente vai continuar o nosso assunto sobre predestinação. Já iniciamos nos vídeos passados aí a predestinação, eleição, já explicamos, e vamos agora continuar. Ok? Vamos lá então, gente. Isso é muito importante. Então tem um texto da Bíblia que fala assim, ó. O Messias falou em Mateus, ou seja, Matitiarro no hebraico, capítulo 22, verso 14. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha que coisa interessante. Parou para pensar nisso? As pessoas, elas não param para pensar, né, que o Criador vem e escolhe pessoas. Ora, escolhidos. Escolhidos por quem? Se auto-escolheram? Será que a Bíblia diz muitos são chamados, mas poucos se escolheram? Não, né, gente? Poucos são os escolhidos. Os chamados é o que, Mateus? O chamado é a pregação. Esse muitos são chamados aqui, o que o Messias quer explicar, o evangelho é pregado a muitos, mas poucos são os escolhidos. Você vê o contraste? Que nem todos os chamados, ou seja, aqueles que ouvem a palavra, eles vão ser salvos. E não é porque vão rejeitar, porque
eles têm um poder de escolha maior, mais poderoso, mais autoritário que o Criador. Não, é por causa de que eles não foram escolhidos. É o que a Escritura diz. Quando a gente vê certas palavras na Bíblia, a gente não tem como fazer malabarismo mental, a gente tem que aceitar o que está escrito. A gente pode buscar entender melhor o que está escrito para interpretar corretamente. E quando a gente entende isso, a gente só nos resta aceitar. Que sim, ele escolhe pessoas para a salvação. E nós abordamos isso e explicamos já no vídeo passado, né? Então vamos lá. Essa ilustração aqui remete, né, bem a como que o Criador faz, né? Já vimos aí nos vídeos passados que ele não quer salvar todos, mas nós vamos nos aprofundar agora em Romanos 9. Isso é bem profundo. Vamos lá, gente? Então, Romanos capítulo 9. Alguns chamam que é a criptonita dos arminianos, e realmente é. E infelizmente hoje tem muitas pessoas que deturpam todo o significado de Romanos 9 para distorcer a verdade, simplesmente, né? Agora, vamos ver o que é verdade mesmo? Então prestem muita atenção. Então, Romanos 9, a gente vai ler aqui desde o verso 6, tá? E não pensemos que a palavra do Eterno haja falhado. A palavra dele não falha, a promessa dele não falha. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha, aqui já começa, né? Olha só, nem todo de Israel, ou seja, nem todo o povo de Israel, todo aquele povo de Israel, são de fato israelitas. Quando ele quer dizer são de fato israelitas, ele quer dizer são verdadeiramente salvos, verdadeiramente escolhidos. Muitos não eram. Nem todo o povo de Israel era salvo. Por quê? Porque não foram escolhidos. É isso que ele quer dizer. É isso que o contexto quer dizer. Tá? Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha só, ele dá agora uma ênfase ainda maior. Não é porque as pessoas são descendentes de Abraão que são salvos. Compreendeu? Existe uma descendência, uma linhagem de eleitos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Está lá em Gênesis 21, 12. A promessa era essa, que é em Isaque que vai vir a descendência eleita. Abraão, ele teve outros filhos. Ele teve, né, outros filhos, Ismael, por exemplo, que não foi com a sua esposa, foi com a escrava da mulher dele. O que aconteceu? Geraram-se os ismaelitas, que aí se tornou no futuro os inimigos de Israel até hoje, que depois veio daí que originou as nações árabes. Então, Abraão, Ismael era filho de Abraão? Era, mas Isaque foi chamada descendência. Compreendeu? Ou seja, tem uma promessa. Vamos abrir lá em Gênesis 21, 12, para você compreender melhor? Olha só. Gênesis 21. Visitou o Criador a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, sua velhice, um tempo determinado. Tinha uma promessa, pessoal, tá? Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque, tá? Vamos ver o que diz o verso 12 aqui, para a gente ganhar tempo. Disse, porém, o Criador a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Abraão teve um monte de filhos, teve outros filhos, mas, aliás, teve Ismael, só que foi em Isaque a descendência eleita. E a pergunta é, por que Ismael também não podia ser? Porque o Criador não quis. Simples. É assim que funciona a eleição. É simples. É assim que funciona a predestinação e a salvação, pessoal. Tá? Começa por aí. É o Criador quem escolhe. É o Criador quem decide. É o Criador quem decreta. Verso 8. Isto é, estes filhos do Altíssimo não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Promessa do quê?
a promessa da salvação. Ou seja, nem todos. Aqui em Romanos 9, pessoal, hoje você vai entender que a salvação, ela não é direcionada a todos e também não são todos que têm chance de salvação. A realidade é essa, tem que se falar isso. Porque só assim você vai compreender a verdade, por mais dura que seja. Não adianta a gente falar aqui que o Criador deu chance para todos, porque isso não é verdade. Não se pode falar uma mentira para as pessoas, pessoal. Né? Então vamos lá, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Gênesis 18, 10. Vamos ver lá? Gênesis 18, 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta tenda atrás dele. Tá aí o que Paulo está citando lá em Romanos 9, que é o que nós estamos lendo aqui, pessoal. Nós estamos lendo Romanos 9, tá bom? Isso, Mateus, exatamente por causa disso. Vamos lá, então. Verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Gênesis 25, 21, tá isso. E ainda não, aqui que já começa, gente, olha só. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Prestem extrema atenção. Ok? Veja só, gente, como que a palavra é clara. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Veja, já começa a falar de gêmeos e não é à toa. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Já vou até frisar isso aqui. Olha isso. Agora a pergunta que vem. Por que Paulo está dizendo que nem tinham praticado o bem ou o mal? Simplesmente já para começar a explicar que a salvação não depende de você fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Tanto é que ele já diz isso aqui logo em seguida, ó, para que o propósito do Eterno quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Olha isso. Compreendem? Isso é certeiro, pessoal. Exatamente. E antes mesmo de nascer, né, João? Porque já vimos em Efésios 1, 4 e 5 que ele fala, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então veja, eles não tinham praticado nada. Eles não tinham feito nada. Para quê? Eram gêmeos. E para quê? O propósito do Eterno é que prevalece. A vontade e decreto dele é que prevalece, não a sua. Propósito do quê? Quanto à eleição. Eleição é o quê? Você escolher alguém. Quem é que escolhe? É você? Não, é o Criador. O propósito do Eterno quanto à eleição, que é a forma pela qual o Criador salva as pessoas, prevalecesse. O que prevalece aqui? É a nossa vontade ou a vontade do Eterno? Como é que os arminianos explicam isso? Não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que decide no final? As tuas obras ou o Eterno que chama? Veja se isso não é direto, pessoal. Por isso que chamam que é a criptonita dos arminianos. E é mesmo. Como que um arminiano vai interpretar isso aqui de forma correta? Não tem como. Não tem como. Olha o nível do negócio. Como é que faz? Isso quer dizer o quê? Que não depende de você a salvação. Sim, você tem que se arrepender, você tem que crer. A pregação do evangelho é essa. A pregação é: o Messias morreu no Calvário para salvar pessoas, para pagar os pecados da igreja. A pregação é essa.
Mas meu irmão, no final, vai se arrepender e vai crer somente aquele que o Criador chamou. É isso que nós vamos ver aqui. Então veja. Até aqui está muito claro, né, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida quanto a esses versículos aqui que eu frisei? Tá claro, né? Não tem mistério aqui. Não tem mistério. É só uma questão de aceitação. Né? Então, verso 12. Sim, os TJ são arminianos. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Está em Gênesis 25, 23. Não precisamos ler. Se você quiser ler, depois você lê lá. Tá? Agora, verso 13. Olha só que interessante. Não, a salvação não se perde. Nós vamos ver isso depois, tá? Não se preocupe. Olha só. Veja bem o verso 13. Como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí? Nossa, o Criador odeia? Sim, odeia. Ah, o Criador não gosta de alguma coisa? Sim, não gosta de muitas coisas, inclusive. Então, significa que ele amou Jacó, em outras palavras, escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú. Simples assim. Malaquias 1:2. Vamos ler lá? Que cita os dois, né? Eu vos tenho amado, diz o Criador, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha isso. Ele escolheu Jacó. Não foi todos. O que você não entendeu, circunspecta? Exatamente, nem todos os chamados serão salvos. Porque assim, existe o chamado geral, que é a pregação, e existe o chamado eficaz. Veja, o Messias falou isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu acho interessante essas pregações, né? Triunfalistas, deterministas desses pseudo-pregadores, que eles gostam muito de usar esse texto para dizer que você é um escolhido e tudo mais. Mas na hora de explicar realmente o que é ser escolhido, eles não explicam, não sabem, não falam e sequer aceitam. Então, muitos são chamados. Aqui o que é? Pregação geral. Você vai pregar o evangelho. Só os escolhidos vão crer. É isso que significa. O credor já tem seus escolhidos. Daí perde dízimo, né, professor? Exatamente. Perde dízimo, né? Não, por isso que eles não querem que você saiba essas verdades. Tá? Aí, como diz o Alborguete, só aqui você vai ver. Em nenhum outro lugar você vai ver. Vamos lá, verso 14. Então vamos ver. Agora que entra uma questão importante. Vamos lá? Que diremos, pois? Porque Paulo já está dizendo aqui perguntas. O que diremos, pois? Porque ele cita primeiramente que o credor ama Jacó e se aborrece de Esaú. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E é isso que significa. E é isso que o credor fez. Ele não escolheu Esaú de jeito nenhum. Toda a descendência de Esaú não teve nenhum eleito. Tá? Porém, de Jacó teve. A descendência era essa. Então vamos lá. O que diremos, pois? A injustiça da parte do Criador? Será que há uma injustiça? Porque é agora que as pessoas estão se perguntando, mas será que isso é justo? Escolher um e não escolher outro? Vamos ver. Paulo já responde de modo nenhum. Paulo aqui está perguntando e falando, mas ele pergunta não porque ele não sabe. Ele pergunta porque ele já está esclarecendo. Não há injustiça. Óbvio que não há. Senão a gente tem que dizer que o Criador seria injusto. Não é. Verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha o nível do negócio. Aqui começa, pessoal, soberania. Começa não. Já se manifestou faz tempo a soberania do Criador.
Gente, entendam uma coisa. Ele é soberano e absolutamente soberano. Tá? Então ele tem misericórdia de quem ele quiser. Assim como nós temos misericórdia de quem a gente quiser, não é? É simples. E a misericórdia não é algo obrigado. Você não é obrigado. A misericórdia é algo que vem se a pessoa quiser. E ele disse isso a Moisés em Êxodo 33, 19. Correto? Vamos lá. Ó, as pessoas não gostam de dizer que a predestinação vem de Paulo, né? Tem um monte de herege aí dizendo que predestinação começou só com Paulo. Tá errado. E pior, depois os outros ainda tem um herege pior ainda que fala que não. Predestinação é de Calvino, né? Predestinação de Calvino. Isso aí é o que os hereges filhos do diabo, como o juiz do canal Erro Eterno, propaga e dissemina no canal herético e blasfemo dele. Sério que é de Paulo? Sério que é de Calvino? Vamos ler Êxodo então? Vamos ler Êxodo, as palavras do próprio Criador, né? Vamos lá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Em Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Criador Yahweh. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí? E aí, Armênias, da onde que predestinação vem de Calvino? Da onde que predestinação vem de Paulo? Isso aqui significa que ele tem misericórdia que ele quiser. Também significa predestinação. Ou seja, em outras palavras, ele escolhe quem ele quer. Ele poupa da condenação quem ele quer. É isso. Como que esses caras conseguem ter a cara de pau de fazer um vídeo no YouTube e dizer que predestinação é de Calvino? Não dá. Não dá. Não dá, cara. Né? Porque o senhor juiz do canal Erro Eterno, o covardão, um dia que eu estava explicando isso aqui, né? Ele teve a audácia de dizer que por eu dizer isso, que o Criador escolhe quem ele quer, isso que eu tinha dito era uma doutrina lixo e que eu merecia levar chibatada e açoite em praça pública por causa disso. Eu tô até hoje esperando ele dar essas chibatadas em mim, por eu pregar a verdade. Eu tô até hoje ele não se manifestou, não falou nada, não marcou nenhum encontro para me dar essa chibatada. Eu tô esperando até hoje, cara, se ele é homem de verdade para fazer isso comigo. Já intimei o cara aí em live no YouTube, até quero que ele veja aí, porque eu tô esperando a resposta dele, velho. Né? Eu acho que ele é um cão morto que enfia o rabinho entre as pernas e não cumpre o que fala. Tô até agora esperando aqui, velho. Né? É isso que esses caras são, um bando de covarde. Então, olha só. O Criador tem misericórdia de quem ele quiser, porque a misericórdia não é obrigada e nem geral. Já começa por aí. Verso 16. Assim, pois, olha como é forte isso aqui. Não depende de quem quer. O quê? Ser salvo. Ou de quem corre. Mas de usar o Eterno, o Criador, a sua misericórdia. Olha isso aqui. Aí quando eu citei esse versículo, no meu vídeo onde eu estava explicando sobre o nome verdadeiro do Criador, eu citei, gente, não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar a sua misericórdia. Romanos 9, eu citei e falei, porque ele escolhe quem ele quer para a salvação. E é isso que a Bíblia diz. Claramente. O que a Bíblia está dizendo aí, pessoal? O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo aqui? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Ou eu tô louco, então. Eu tô louco. Igual o Alborguete, né? Eu tô louco. Não, eu tô louco. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu não tô louco. Ele começa a gritar, né? Então, assim, o que a Bíblia está dizendo aqui?
Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Me aprouver se eu quiser. E ele vai ter compaixão, ele vai se compadecer de quem ele também quiser. Essa é a soberania divina, ele não escolhe todos. Do contrário, não é escolha. Assim, pois, não depende de quem quer. Não depende de quem quer ser salvo. Ou de quem corre, mas usar o eterno a sua misericórdia. E aqui entra um aspecto profundo que eu vou explicar a você agora. Veja só, os fariseus não queriam ser salvos? O que diz que o apóstolo Paulo é uma apóstata endemoniado, possuído por demônio. Ele não quer ser salvo? Ele quer. Os fariseus querem ser salvos. É óbvio. Óbvio que querem. Agora, eles vão conseguir? Não, não vão. Por quê? Porque depende do Criador. Os fariseus, eles se achavam salvos, queriam ser salvos. Os bodes não querem ser salvos hoje, pessoal? É óbvio que quer. Eu estou trazendo o exemplo aqui dessa Andressa Urach porque é o que mais remete. A Andressa Urach, que está lá vendendo sei lá o que, mano, dela lá. Ela não quer ser salva? Ela quer. Todas as pessoas querem ser salvas. Querem ir para o céu. Só não querem que o Criador esteja lá quando chegarem. Porque se chegarem lá e o Criador estiver lá, elas não vão gostar. Por quê? Porque o Criador exige pureza total. E essas pessoas não são. E nem vivem em pureza e nem nada disso. Vivem em anomia, vivem em pecado, vivem em iniquidade. Como se não tivesse lei para obedecer. Anomia sem lei. E iniquidade sem lei. Olha o que o Messias fez. Foi o Messias que falou. Todos querem ser salvos. A realidade é essa. Ninguém quer ir para o inferno, óbvio. Agora, uma coisa que... Será que vão conseguir? Por que não vão conseguir? Porque estão tentando a salvação por conta própria. Não existe isso. Olha aqui. Por isso que não depende de quem quer ou de quem corre. Mas do Criador usa a sua misericórdia. Olha como a Bíblia é clara. Olha como não há contradição nisso. E aí vem os caras lá, esses armênios, como o juiz do canal Erra Eterna, e todos os outros arminianos aí, hereges, blasfemos do YouTube, redes sociais, Instagram e tudo mais, blasfemarem. Dizendo que não, é você que escolhe. Ele quer salvar todos. Ele quer salvar também a elite. Então ele quer salvar também o anticristo, a elite. Sério? Baseado em 1 Timóteo? Sério? Nós vamos abordar. Não se preocupe que nós vamos chegar lá. Naquele contexto não está falando de todos, sem exceção. A palavra todos, ela está ligada sempre a grupo de pessoas ou classe de pessoas. E não significa todos, sem exceção, naquele texto. Senão, ele quer salvar todos. E se ele quer salvar todos e não salva, ele seria uma divindade frustrada. Que não consegue nem fazer a sua vontade. Que tem que se submeter à vontade do ser humano. Isso não é o Criador, pessoal. Isso não é soberania, isso não é nada. É dizer que o Criador é seu servo. O que é isso? Isso é o que esses arminianos falam. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Não é o que a Escritura ensina. Tudo isso porque eles não aceitam a verdade. Porque são um bando de mimimi, de geração dodóizinha, que está enganando vocês, mentindo na cara dura, só porque não aceitam a realidade. Essa é a verdade, pessoal. Essa é a dura verdade. Terei misericórdia de quem eu quiser. Por isso que não depende de quem quer a salvação, ou de quem corre para a salvação, de quem faz alguma coisa para ser salvo, não. Mas do Criador da sua misericórdia. E aí sim, depois que o Criador usa a sua misericórdia e diz assim, eu decidi poupar fulano. Então eu vou colocar a fé salvífica no fulano, o arrependimento no fulano, então ele vai viver, e aí que ele vai se arrepender e crer. E aí então que a pessoa vai exercer a sua fé para andar no caminho estreito. Isso é o processo da salvação.
rumo à glorificação. Pronto, acabou. É assim que funciona o evangelho. É isso que a Bíblia diz. Então não adianta fazer malabarismo mental e distorcer a verdade. Tá? Verso 17. E Paulo vai aprofundando cada vez mais isso. E agora ele diz, olha, por quê? Por que depende do Eterno a sua misericórdia? Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Olha só. Vou até frisar isso aqui. Olha isso. Por que o Criador levantou Faraó? Você acha que foi Faraó que se levantou, pessoal? Você acha que as pessoas poderosas estão nos lugares que estão é porque elas conseguiram isso? Não. Em primeira instância, o Criador levanta pessoas para cumprir seus propósitos maiores, seus desígnios. E o exemplo, claro, é Faraó. Ele era o imperador daquela época, vamos dizer assim. O rei, o Faraó do seu reino. E ele fala, para isso mesmo te levantei, Faraó. Por que você acha que você está aí, Faraó? É para mostrar em ti o meu poder. Olha isso. O Criador faz o que quiser com as pessoas, com a criação. Ele é soberano, pessoal. E isso não invalida a sua justiça e sua bondade e seu amor, de modo algum. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre o que ele criou. Simples assim. E para o meu nome, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Êxodo 9,16. Isso está em Êxodo 9,16. Por quê, pessoal? Ao fazer isso, então ele envia depois as pragas para o Egito para mostrar o poder dele. Para mostrar que ele liberta o povo dele. E até hoje isso é conhecido por isso, esse versículo. Agora olha só. As coisas começam a estreitar aqui em Romanos 9. Os arminianos não aceitam isso de jeito nenhum. Eles têm que fazer malabarismo exegético para tentar explicar isso para alguém. Então vamos lá. Verso 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Olha aí. Sabe? E aí os arminianos vêm com essa parte e falam, não, esse endurece aqui não é que o Criador vai lá e muda o coração da pessoa. Sério. Sério. Não dá, cara. Esse texto é literal. É literal. Porque se a pessoa diz que o endurece é simbólico para dizer outra coisa, então você também tem que dizer que a misericórdia é simbólica para outra coisa. E não é. A misericórdia é misericórdia literal. É poupar da condenação. Isso é o significado de misericórdia. Então ele endurece sim quem lhe apraz. Quem ele quiser. Ele endurece. Assim como ele fez com o próprio povo de Israel para crucificar o Messias. Ele endureceu o coração do povo. Para quê? Para cumprir propósitos maiores. É assim que ele age, é assim que ele trabalha. Como ele bem quer. Quem é você? Quem é o ser humano? Quem somos nós? Para dizer como que o Criador deve agir. Quem é você para dizer como o Criador deve agir? Poxa vida, meu. Vê se isso não é indignante. Ele faz o que quiser. Ele é soberano, você não é. Verso 19. Agora vem os arminianos gritar. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Esse aqui é um trecho que é de difícil entendimento e por isso eu vou colocar, para você entender melhor, uma outra tradução da Bíblia. Olha só, nós estamos aqui com a Bíblia para você entender, vamos colocar na NTLH para você compreender. Vamos lá em Romanos 9, ó.
Aqui tudo que nós já lemos, palavra por palavra. E agora o verso 19. Mesma coisa. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? O que isso significa? Né? Muitas pessoas é de difícil entendimento essa parte. É realmente. Né? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha só. Vamos colocar na NTLH para compreender melhor? Então, depois de toda essa explicação de Paulo, ele mesmo fala o seguinte: algum de vocês vai me dizer, porque Paulo já está pensando e imaginando que, pô, mas isso aqui, essa explicação vai gerar uma dúvida nas pessoas. E a dúvida é a seguinte: se é assim, ou seja, se só depende do Criador ter misericórdia e salvar quem Ele quer, como é que o Criador pode encontrar culpa nas pessoas? Essa é a questão. Né? É ou não é? Se é assim, se só depende do Criador, é Ele quem decide no final das contas. É Ele quem predestina. Predestinar é uma doutrina bíblica. Está em toda a Escritura. Significa destinar antes. É alguém traçar teu destino final antes que você exista. Isso é predestinar. Se é Ele que predestina, se é Ele quem escolhe baseado na vontade dEle, conforme Efésios 1, 4 e 5, alguém pode dizer assim, mas peraí, se é assim, como é que o Criador pode encontrar culpa nas pessoas? Agora tem uma coisa. Ele destinar alguém não significa que você não é culpado, porque todos somos culpados. Nós vimos isso quando Paulo chega aqui em Romanos 9, pessoal. As pessoas têm que entender que antes disso ele fala Romanos 1, 2 e 3. E em Romanos 2, ele fala o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem. Ele fala isso depois de dizer Romanos 1, que ele fala que o Criador se revela através de tudo o que foi criado. Que está aqui, ó, tudo aqui. A ira do Criador se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que do Criador se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o Criador se manifestou, lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis do Criador, ou seja, invisíveis aos nossos olhos, mas existem. Assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento do Criador, conhecido o Criador, não glorificaram como o Criador, nem lhe deram graças. Antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, todo mundo sabe que esse mundo teve que ser criado por uma divindade suprema em inteligência e sabedoria. E é indesculpável. Os atributos do Criador são revelados pelas coisas que foram criadas. Então assim, dizer que Sol, Lua, toda a complexidade do mundo, da vida, do nosso genoma, da nossa genética, do DNA e tudo mais que compete a vida humana, animal, terrestre, marinha, aves, não importa, as estrelas do céu, a forma, tudo que é coisa, dizer que isso aí veio do nada, do vácuo, de Big Bang, de explosão, de não sei do que, do nada, não tem nem prova científica, não tem nada disso, meu irmão. É loucura, é burrice, é burrice. Eu não consigo entender muito bem o que esses caras falam, porque falam de uma maneira muito burra, entendeu? É óbvio. A complexidade de uma rosa, simples rosa, planta rosa, não tem como ter vindo do nada. O rosto das pessoas, a cara dos animais, tudo isso tem reflexão do céu. Apocalipse, já abordamos isso aqui quando eu estava explicando sobre os seres que estão no céu. Aqui João está vendo o trono do Criador e ele vê 4 seres viventes ao redor do trono do Criador. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão.
O segundo semelhante ao novilho, o terceiro rosto como o de homem e o quarto como o de águia quando está voando. Esses seres existiam e existem antes de nós, antes da criação humana. Creio eu que foram criados, talvez uma das coisas mais inicialmente criadas pelo Criador. Porque são os seres que estão ao redor do trono do Criador. São seres majestosos. Da onde é que veio a cara do leão aqui da terra? Desse ser. Da onde é que veio o novilho aqui da terra? Desse ser, a aparência. Da onde é que veio o rosto do homem? Desse ser. Da onde é que veio a águia? Desse ser. Desses seres. Só que o rosto do homem, a gente não tem como dizer, porque a escritura fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança, né? Então também deve ter a semelhança com o Criador, né? É bom deixar claro isso. Então assim, pessoal, da onde é que veio todas essas coisas, né? Por que um tigre, ele tem lá, faz sua descendência e só nasce tigre, cada um segundo as suas espécies. E é assim que o Criador... Por quê? A programação genética. Isso não muda, pessoal. Então, é assim desde o início e assim será. E não teve modificação todos esses milênios. Então, assim, gente, é muito simples de compreender isso, né? Mas as pessoas ficam fazendo malabarismo. Então, primeiro ponto aqui para você entender. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais deu sua vontade? Na tradução NTLH, para nós voltar ao raciocínio. Alguém vai dizer assim, se é assim a salvação, como é que o Criador pode encontrar culpa nas pessoas? Desculpa, pessoal, todos somos culpados, independente se ele escolheu para a salvação ou não. Por quê? Todo mundo pecou, Romanos 3:3. Por isso que eu já abordei a depravação total antes, é uma ordem. Né? Então, todo mundo, pessoal, é culpado. Então, só que aqui está falando de uma questão, né, de culpa para julgamento na condenação. Mas aí, Paulo já refuta isso e fala, quem pode ir contra a vontade do Criador? E na tradução outra aqui, diz, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí? Quem resistiu à sua vontade? Paulo está dizendo assim, ó. É assim que o Criador salva. Ele escolhe quem quer, tem misericórdia de quem quer. É o que a Bíblia está dizendo. Quem nega isso está rejeitando a própria verdade. Deve viver no mundo de Nárnia, né? No mundo do fantástico mundo de Bob. E aí, as pessoas falam assim, mas como assim? Como é que ele vai culpar as pessoas desse jeito? Se é ele que decide quem vai salvar. Não, todos já estamos condenados. Romanos 3, todos pecaram. Sentiu o salário para cada é morte. Então, não tem. Já nascemos. A questão não é assim se ele vai encontrar culpa. A questão é, todos já somos condenados ao lago de fogo. Essa começa daí. Então, o ato dele salvar alguém é misericórdia, é graça. É benignidade, é amor. Ele não precisava fazer isso. Compreenderam o detalhe? Ele não precisa salvar. Ele salva porque ele quer. Não é injusto. Começa por aí a questão, pessoal. A pessoa, esses arminianos, esse juiz do canal Erro Eterno e muitos outros hereges de tudo que é lugar, todos eles têm uma ideia. Não pode. Tem que dar chance a todos. A gente pecou, mas ele é obrigado a ter misericórdia. Gente, a misericórdia ela não é obrigada. Muito menos a graça. Do contrário, graça já não é graça. A graça é favor imerecido. Ninguém merece. E a misericórdia é semelhante. E o amor, inclusive. Então, eles acham assim,
Não, mas é injusto. Todo arminiano diz que é injusto o Criador em escolher quem ele quer. Isso é uma blasfêmia, você chamar o Criador de injusto, pessoal. Olha o nível desses caras. Por isso que eu digo, como é que ainda tem gente inscrita nesses canais? Não dá. Olha só. Quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, as pessoas pecaram, violaram a lei do Criador e não querem ser merecedoras da condenação. Se consideram ainda... Não, ele tem que salvar. Tem que salvar. Tem que salvar. Por que tem que salvar? Quem que é obrigado a salvar alguém? Ah, não. Mas se ele é uma divindade boa, tem que salvar. Tem que salvar uma criatura que o odeia, que se rebela contra ele, que blasfema. Não. Não tem que salvar. A salvação, ela é um presente, entendam. A pessoa... Tá vendo como esses arminianos não conhecem o evangelho? A salvação, gente, é um presente. É uma dádiva. A salvação é uma dádiva. Você está aqui no mundo, acorda. Acorda para a realidade, arminiano. Você está aqui no mundo, você está condenado. Você já nasce assim. Você já nasce com pecado. Pelo simples fato de você nascer com pecado, você já nasce condenado, merecedor da condenação. Romanos 3:3, todos pecaram. Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte. Morte lá é thanatos em grego, significa condenação. E Hebreus 2:2 ainda para confirmar diz assim, ó: toda transgressão e desobediência merece justo castigo. É justo, não é injusto. Então você viola a lei do Criador, você cobiça, você mente, você é desonesto, você distorce a Escritura e quer ser salvo. E ainda diz que o Criador é obrigado a te salvar. Não, cara, eu acho que ele é obrigado a te condenar para cumprir a justiça. Porque você está dizendo que ele é injusto. Olha isso. Dizer que o Criador é injusto. Não dá. Então assim, a pergunta é, você está na Terra, amigo. Você não pode fazer nada. Eu pergunto para as pessoas assim, velho, se salva aí. Transporte-se daqui para o céu. Transporte-se daqui para a nova terra. Glorifica teu próprio corpo. Para de pecar. Seja uma divindade, seja santo. Não consegue fazer isso. Óbvio, por quê? Porque você depende do Criador. Pega um sorvete, bota na tela assim, faz e escreve depois, sou idiota e herege. Porque é o que a Bíblia está dizendo. Aqui, logo ele tem misericórdia de quem ele quiser. E não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador da sua misericórdia. Pegam os textos e escreve na cara para ver se entende, né? E a outra questão é, quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, as pessoas pegam e dizem assim, não, eu escolho crer. Ou, o ser humano é que decide. E se ele quiser salvar outro, e não a mim, eu vou querer salvar, salvo também, né? Igual um fariseu. Porque os fariseus era isso que eles pensavam. O fariseu mor do YouTube, ele não quer guardar todos os ritos, ele não quer fazer todas as coisas que os fariseus faziam, não quer circuncidar. Ele diz que salvação compete circuncisão. Tem que circuncidar para ser salvo. Salvo não sei do quê, porque ele fala que a salvação também não é viver para sempre, então sabe só o que esse louco está inventando na gabeja dele. Então, esses são os fariseus. Eles querem ser salvos, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. A pergunta na NTLH é, se é assim, como é que o Criador pode encontrar culpa nas pessoas? Mas e aí? Quem jamais resistiu à sua vontade? E aí? Quem resiste à vontade do Criador? Quem resiste à vontade do Criador? Acabou. Dizer que alguém resiste é dizer que você é mais poderoso que o próprio Criador, que fez tudo. É loucura. É isso que essas pessoas creem e ensinam, pessoal. Ensinam blasfêmia. Quem pode ir contra a vontade do Criador? Quem?
Lascou, né? Lascou para os arminianos, eu acho. E aí, verso 20 continua. Mas quem é tu, homem, para discutires com o Criador? É aqui Paulo está pregando para arminianos, eu acho, né? Somos nada, somos ninguém. Na tradução NTLH, trata dessa forma mais forte ainda. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com o Criador? Porventura pode um objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Acabou. Acabou para o ser humano. Romanos 9 acaba com o ser humano. Acaba. Mostra que nós não temos poder nenhum. Estamos mortos em delitos e pecados. É por isso que o Criador que tem que fazer as coisas. A glória é dele. Você é um objeto de barro. E você pode perguntar a quem fez você. Por que me fizeste assim? Não, não podemos. Compreendeu, pessoal? Olha outro nível aqui. Ó. Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Não. Um pote de barro nem voz tem. Um pote de barro existe? Existe. Será que esse pote de barro pode perguntar para quem o fez por que você me fez assim? Tá aqui um microfone. Tá vendo o microfone? Olha esse microfone. Esse microfone, escute só. É um objeto, foi feito por um ser humano. Será que esse microfone pode perguntar por que fizeram ele assim? Essa é a comparação. E detalhe, eu estou usando esse microfone. Você está ouvindo minha voz aí porque eu estou usando ele. Eu que estou usando. Eu estou usando o microfone, compreendeu isso? O Criador fez as pessoas, pessoal. Fez os vasos de barro. Ó. Não tem o oleiro, ou seja, quem fez o barro, o Criador, direito sobre a massa. Para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Você já viu os vasos de barro? Você pode aqui comparar, né, com coisas, mas ele usa vaso de barro porque a composição do barro foi feito lá em Gênesis, o ser humano, do barro, o homem. Então, veja, ele fez pessoas o quê? Para a honra, da mesma massa, do mesmo barro, e outra para a desonra. Simples. Como que um arminiano tem que fazer um malabarismo hermenêutico aqui para interpretar isso? É aberração, pessoal. É aberração. O texto é literal, uma alusão para trazer algo literal. O que? Todo esse contexto, meu irmão, está falando que todos os homens são culpados. Lá começa em Romanos 1. Aqui, ó. Tem que entender todo Romanos para chegar em Romanos 9. Romanos 1 está falando, e Romanos 2, a gente já leu Romanos 1, aqui, está falando que o ser humano é condenado. Expliquei isso no meu vídeo sobre Romanos 1, 2 e 3. É condenado, o ser humano é condenado, é isso, é merecedor da condenação. Aí, Romanos 3 vai falar que todos pecaram. Aí depois, o 4, o 5, que vai falar da justificação, que o Messias teve que vir para pagar os pecados da igreja, justificar, porque você não tinha como, você estava morto, nele tem pecado, você não tem como, você só vai ter o Messias, tem que fazer tudo isso. Aí vem o 6 aqui, fala da graça e tudo mais, daí vem o 7, aí a comparação de 7 aqui é o casamento e tal, aí vem 8, aí vem o 9. O 9 está falando exatamente disso, que ele escolhe alguns para a salvação, mas outros não. É isso. É isso que o Romanos 9 está falando. E ele vem e fala aqui, ó. Olha, por um acaso, o objeto, o ser humano, ele pode perguntar para quem o fez, por que me fizeste assim? Não, gente, isso aqui já está formado. Você já nasceu. O Criador fez Adão inteiro, completo. Você acha que Adão ia... Por que você me fez assim? Fica quieto, Adão. Eu fiz assim porque eu quis. Acabou. Ponto final. Não tem. Ele tem direito para fazer o que ele quiser. Ele é o Criador. Ele é soberano. Ele faz o que quiser. Entendam isso. Tá? Então, enquanto essas pessoas anencéfalas continuarem
com esses pensamentos pífios e ridículos. Nossa, mas não pode. Nossa, mas tem que dar chance pra todos. Nossa, mas como assim escolher alguns e outros não? Isso é injusto. Nossa, Deus é diabólico, então. Ele é o diabo. Não sei o que, ele predestina pessoas ao inferno. Nossa, não gosta. Isso aí não é Deus. Eu vou virar ateu. Pronto, é isso que esses caras chegam. Meu, é ridículo. É ridículo, né? É ridículo. Arminianismo é doutrina de demônio. É doutrina humanista e de demônio, cara. Os demônios começaram a pregar e pronto, virou arminianismo. Exatamente, circunspecta. Cabe nisso aí. Porque as pessoas aprendem que Deus é amor e só amor, e aí tem que salvar todos. Aonde é que diz isso? Onde é que diz que ele é só amor? E Romanos 9? E Efésios 1? E toda a antiga aliança que o Criador só escolheu Israel. Eu acho interessante esse argumento dos arminianos que diz assim, não, quer salvar todos, mas só escolheu Israel durante 4.500 anos, nenhum outro povo mais. E aí? Como é que faz? Como é que faz, arminianos? Como é que faz? Quem és tu, homem, para discutir o Criador? Você não é nada nem ninguém. O objeto, não tem como perguntar por que me fizeste assim. O oleiro, o Criador, tem direito sobre a massa para fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. Ou seja, uma pessoa salva e outra não. E aí, verso 22. Que diremos, pois? Se o Eterno, querendo mostrar sua ira... aqui que entra a questão. Que as pessoas rejeitam. Ninguém lê isso aqui nas denominações. Senão vai afastar os dízimos, né? O que você vai dizer se o Eterno, o Criador, querendo mostrar sua ira... Olha o que o texto claramente diz. Ele quer mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder. Olha isso. E aí? E aí? Como é que vai explicar isso? Não, ele não quer mostrar sua ira? Essa ideia é mentira. Ele está pensando em... Não tem argumento. É isso, acabou. Ele também quer mostrar sua ira. Como nos vídeos passados que eu mostrei aqui e expliquei, que ele quer manifestar seus atributos à criação. Amor, graça, misericórdia, perdão, justiça, tudo. Inclusive a ira. E agora chegamos na ira. É outro atributo. O que é ira? Poder contra o pecado, para mostrar que ele é justo e pune os criminosos. É isso, pessoal! Do contrário, tem que tolerar todas essas jossas que está acontecendo. Não, ele não é isso que você formou na sua cabeça. Ele é soberano. Ele é onipotente, ele faz o que quiser. Ele tem autoridade sobre a criação inteira. Ele suportou com muita longanimidade. O outro atributo dele aqui. Isso aqui as pessoas não fazem ideia. Olha aqui outro atributo. Longanimidade. É a paciência do Criador. Ele está suportando, durante todos esses milênios, os vasos de ira, preparados para a perdição. Olha aí. E, além dele um dia manifestar a ira dele, tanto nessa terra, no Apocalipse, quanto no julgamento e no lago de fogo, para punir os vasos de ira, que são pessoas ímpias, preparados para a perdição, ele está ao mesmo tempo manifestando a sua longanimidade. É outro atributo daquilo, ele é longânimo, paciente. Ele está suportando com paciência. Você imagina o nível de justiça e juízo do Criador nos céus? Suportando toda a podridão desse mundo aqui e não punindo ainda, só porque vai chegar o momento certo. Fosse nós, fosse você, fosse eu que estivesse num lugar desse, a gente teria perdido a paciência e acabado com tudo. Quantos de vocês aqui já não querem que o mundo acabe logo? Vocês entenderam qual é o nível do Criador? Os atributos dele são muito altos. O nível de amor dele, ninguém chega lá.
Compreenderam o nível dos atributos? Por isso que ninguém se compara, ele é único. Ok? Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Aqui que entra outros atributos. Em vasos de misericórdia. Que para a glória preparou de antemão. Olha os eleitos aqui. Existe o contraste, sempre existiu. Bodes, ovelhas, justos, injustos, vasos de ira, vasos de misericórdia. Salvos e ímpios. Gente, a Bíblia inteira trata disso. Né? E aí chegando nessa parte, as pessoas, não, predestinação não. Predestinação não. Eu decido crer. Sou eu que decido da minha vida. Gente, esse discursinho esse já foi refutado há séculos. Sabe quando? Aqui, ó. Já abordamos, já explicamos no primeiro vídeo aqui. Todos esses arminianos rebeldes contra a verdade já foram refutados há séculos. Então, é exatamente joio e trigo também, filho. Obrigado por lembrar. Joio e trigo, vai chegar o momento, né? Que o Messias vai separar o joio do trigo. Então, é muito simples. Muito simples, pessoal. É só aceitar. O problema das pessoas é que elas não aceitam a verdade. Então, ele quer sim mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, que é o que? Ira, poder contra o pecado, porque não pode deixar tudo isso impune, ele tem que punir, está intrínseco na justiça dele, por isso que ele tem que manifestar sua ira, mostrar sua ira, tá? É simples. Imagina você, pega todos esses criminosos malditos desse mundo, inclusive no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, né, e outros estados, né, não vou nem falar, que estão fazendo atrocidades. Você é um juiz, você vai julgá-los. Imagina você, liberta tudo, solta tudo, não vai pra prisão nada, nem pena de morte, solta tudo, são tudo bonzinhos. Vão dar salvação pra eles. Sério? Você seria um juiz terreno bom nessa terra se você fizesse isso? Não, cara, você seria um juiz injusto. E esse é o detalhe. O Criador é um justo juiz. Por isso que ele não pode deixar impune os pecados. Então por que ele não condena a todos? Porque ele enviou seu filho ao mundo para morrer pela igreja. Não por todos. Senão todos seriam salvos. As pessoas não compreendem isso, mano. É o básico do evangelho. E não se preocupe que depois desse assunto da predestinação nós vamos abordar a expiação. Por quem de fato o Messias morreu, tá? Então, fique ligado nos próximos vídeos. Então vamos continuar aqui. Então ele também quer fazer conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Ele preparou de antemão também os eleitos. Como assim preparou de antemão? Por que eu frisei aqui? Preparou de antemão. A eleição é antes da criação do ser humano. Tá? Os eleitos foram eleitos antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1, 4 e 5 e outras passagens. Verso 24. Os quais somos quem? Nós. Ó a direção aqui. Ó o direcionamento da salvação. O direcionamento da eleição. Nós. Como assim? Igreja. Não todos. Não todos. A quem também chamou, ó o chamado eficaz. Aqui é o chamado eficaz. Não só dentre os israelitas, mas também dentre os gentios, ou seja, os povos. Ele chamou agora de todos os povos. É isso, pessoal. Simples, né? Exatamente, nós os eleitos. Isso aí, Mateus. E assim, quando eu falo aqui nós os eleitos, eu não tô me dizendo que eu sou um eleito, eu sou um eleito. O Rômulo tá se achando. Ele se acha eleito. Esses retardados que ficam falando isso, mano, tirando sarro das coisas, da verdade, né? E outros hereges aí do YouTube, eles acham que quem prega isso se acha eleito. Fica se achando, querendo se exaltar que é eleito. Pelo contrário, gente. Pelo contrário. A gente está reconhecendo que não é nada. Que precisamos do Criador. É totalmente o contrário. Quem se acha salvo é esses caras aí mesmo, que acham que eles é que tem que alcançar a salvação por conta própria. Exercer seu livre-arbítrio.
Veja como Satanás é maldito, é desgraçado. Ele inverte todas as coisas. É triste, hein, pessoal? O maior sinal de humildade é que nós reconhecemos que não somos nada, que precisamos da misericórdia do Criador. E eles, o que dizem? Eles dizem que não precisam de nada, que eles é que conseguem a salvação. E o último resultado é isso. E eles vêm travestidos de humildes, essa falsa humildade ridícula. Um bando de bodes. A palavra é misericórdia. A humanidade já nasce condenada, pessoal. Ele salva quem quer. Aqui eu resumi tudo, eu escrevi aqui, eu resumi tudo. A palavra é misericórdia. Por quê? Porque a humanidade já nasce condenada. A injustiça da parte do Criador em salvar alguns? Não. Por quê? Todos nós já nascemos condenados. Então, ele exerce misericórdia em quem ele quer e salva quem quer. É isso o que a Bíblia diz. É isso. Claramente. Bom, eu vou encerrar essa live aqui, vou beber uma água, vou dar uma caminhada, porque é complicado aqui, pessoal, já estamos 1 hora e pouco aí. E o próximo vídeo a gente vai então abordar a parábola do semeador e outros textos, ok? Muito importantes para a gente já ir avançar, ok? É complicado, né, cara? É complicado, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, toma uma aguinha aí também, né? E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu vou fazer mais um vídeo aí, tá? E depois vou dar uma pausa para almoçar, tá? Eu acho que eu vou demorar uns 10 minutinhos, tá? No máximo aí, para voltar, beleza? Então, até daqui a pouco. Abraço, né? Fique na paz. Até a próxima. Fui.